Paulo, alguns jogadores reclamaram até do emocional. O Magali falou do emocional, que o time não está conseguindo jogar em casa. Como lidar com essa situação, Paulo? Olha, logicamente que você, quando está numa situação como essa, e alguns jogadores sentem mais, outros menos, né? Realmente existe uma pressão no emocional dos atletas, mas eu acho que a equipe até teve um bom início de jogo. O primeiro tempo iniciou da maneira que se trabalhou. A nossa intenção era pressionar o adversário dentro do seu campo, era fechar os lados para não deixar que eles usassem a principal virtude da equipe deles, que são as bolas alçadas pelos lados, procurando o Leandrão, e que a gente tentasse imprimir um ritmo de jogo de uma equipe que joga dentro de casa. Então tivemos um início muito bom, tanto é que saímos na frente. Depois tivemos uma queda no primeiro tempo, até pela qualidade do adversário também, mas nós também contribuímos um pouco com isso, que nós começamos a tentar entrar muito pelo meio, e quando errávamos o passe, dávamos o contra-ataque para o adversário. Nós fizemos um bom primeiro tempo. Agora, é um jogo que nós sabíamos que seria muito difícil, pela qualidade do adversário. A equipe não está na primeira colocação da competição por um acaso. É uma equipe que joga juntos há 2, 3 anos, com o mesmo treinador, com a maioria dos mesmos jogadores, né? Uma equipe bem entrosada, percebe-se isso aí. E você, infelizmente, perde um homem, fica com um homem a menos num jogo como esse. Já com 11 jogadores em campo, nós saberíamos que as dificuldades seriam grandes nesse jogo e que nós teríamos que superar para poder buscar o resultado. E com um homem a menos as coisas se tornam até mais difíceis. Tivemos que ir ali para 2 linhas de 4, aí você praticamente, com um homem a menos, você tem que fazer essas 2 linhas de 4, não tem como fazer diferente. Mesmo com um homem a menos, você conseguiu buscar o 2-1, fizemos o 2-1, e infelizmente no momento crucial da partida, já aos 40, se não me engano, 41, numa bola parada, onde trabalhamos isso exaustivamente ontem, porque sabíamos que eles tinham um percentual muito bom de bolas aéreas, um aproveitamento também muito bom por parte, principalmente do Leandrão. Trabalhamos exaustivamente isso, e no momento que nós tínhamos praticamente 3 zagueiros na equipe, 3 zagueiros marcando bola parada, que você ganha na bola parada quando você tem praticamente 3 zagueiros no final de uma partida. A gente recompôs ali, colocou o Pitt fazendo o lado direito, e a bola parada eu acho que nós cochilamos um pouco, que o Leandrão, mesmo sendo um atleta que tem um aproveitamento muito bom, nós não poderíamos deixar ele subir com a liberdade que subiu e acabou empatando o jogo. Paulo, a cada jogo que passa, o Guarani tem uma evolução, mas o resultado não vem. Por que isso, Paulo? Como até o próprio Fumagalli foi feliz na colocação dele, evolução houve. A equipe teve um início de jogo bem diferente do início de jogo contra a Portuguesa, jogando contra um adversário de qualidade, mesmo com alguns problemas que nós tivemos para colocar um 11 em campo. E houve uma evolução sim, a equipe iniciou jogando da forma que se trabalhou, pressionando o adversário dentro do seu campo, adiantando as linhas, procurando retomar a posse da bola dentro do campo do adversário, tentando fazer um gol o mais rápido possível. Isso ocorreu, e eu acho que depois que nós acabamos ficando com um homem a menos, a pressão do adversário, ela houve, mas mesmo assim eu acho que a equipe conseguiu buscar o segundo gol. Era momento de ter um pouco mais de tranquilidade, e já que com as 2 linhas de 4 até funcionando bem, que eles não estavam conseguindo entrar, penetrar, estavam mais alçando as bolas já aqui de trás da intermediária, nós tínhamos que ter uma atenção bem maior na bola parada, e acabamos tomando bola parada. Ô Paulo, pela circunstância que foi o jogo, sabendo que você enfrentou aí o líder do grupo, né, no Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani ganhou 1 ponto ou perdeu 2? E uma outra questão, por favor, você estuda a possibilidade de repente utilizar jogadores da base para a sequência do campeonato, em função desses atletas não estarem correspondendo àquilo que de repente o Guarani precisa nessa Série C do Campeonato Brasileiro, que é somar pontos? Veja bem, jogadores da base que tiver condição de entrar jogando para resolver o problema, será utilizado. E na minha concepção hoje nós não temos. Nós não temos nenhum jogador da base que tenha condições de entrar e resolver o problema. Nós temos jogadores de base que compõem bem o elenco e dentro das necessidades serão usados. Não adianta nada ficar se comentando, se falando sobre um assunto que nós, que vivenciamos o dia a dia aqui, temos o direito de fazer as nossas avaliações
e essas avaliações estão sendo feitas, e a conclusão que nós temos é que não temos nenhum jogador que tenha condições de entrar para resolver o problema. Numa eventualidade sim, mas para resolver não temos. Essa é a nossa avaliação, e essa avaliação tem que ser feita de quem trabalha no dia a dia. Agora, é lógico que nós temos trabalhado com a base, o pessoal da base está incorporado ao elenco, dentro da necessidade de ser usado. Nós não estamos vendo aí nenhum jogador de base no momento que tenha condições de entrar e produzir mais do que aquilo que os outros vêm produzindo. De repente, você pode até ter uma circunstância de jogo você utilizar, mas para entrar jogando nós não temos não. Ganhou ou perdeu? Olha, eu acho que perdemos. Eu acho que perdemos, mesmo estando com um a menos. Era um jogo onde nós tínhamos que buscar os 3 pontos. A equipe ela se propôs a isso, ela teve uma estratégia de jogo para isso, mas infelizmente pagamos por um erro de não estarmos bem posicionados e bem concentrados já aos 40 do segundo tempo numa bola parada. Deixamos o adversário usar aquilo que eles têm de melhor, que é a bola parada. Então eu acho que perdemos, mesmo estando com um a menos, nós perdemos. São 6 pontos de diferença para o G4 e 4 para a zona de rebaixamento. Por hora o pensamento é deixar essas últimas posições, deixar se afastar da zona de rebaixamento e depois, se as coisas forem dar certo, começarem a dar certo, voltar a pensar em classificação? Olha, na realidade nós ainda não começamos a nem falar entre nós sobre zona de rebaixamento. O nosso assunto, o nosso trabalho é sempre direcionado a tentar entrar no G4. Nós tínhamos aí uma programação de, na pior das hipóteses, 4 pontos nesses 2 últimos jogos, que nos daria aí logicamente que nós iríamos caminhar pelo menos alguns passos e iniciar o retorno com os 3 pontos aqui dentro de casa, onde você poderia até entrar nesse G4. Hoje não foi possível, os 3 pontos estiveram bem próximos, mas temos que buscar isso aí no próximo jogo fora de casa. Temos um jogo fora de casa onde vamos ter que buscar os 3 pontos. Você buscando 3, você faz 4 em 2 jogos e você inicia dentro de casa aqui contra o Guaratinguetá, pensando ainda em entrar no G4. Por enquanto não se comenta, não se fala em zona de rebaixamento. Agora, Paulo, você falou que o Guarani pecou principalmente nas bolas paradas, né? E sofreu por ter um homem a menos, mas a torcida saiu muito revoltada. E eu acho que foi mais pela atuação do time mesmo, né? Porque sofreu muito a pressão o jogo inteiro, mesmo quando estavam 11 contra 11 do Brasil. Te preocupa a atuação do time ou você acha que foi o que era o esperado, sendo que o Brasil fez os gols nas bolas paradas, mas perdeu muitas oportunidades também? Eu não vi o jogo dessa forma. O futebol é questão de ponto de vista, cada um enxerga da maneira que acha. Eu respeito a opinião de todos. Mas nós vimos um jogo de uma equipe que é a líder da competição, e se ela é líder, logicamente que ela tem que ter um algo a mais, e as dificuldades apresentadas durante o jogo já eram esperadas pela qualidade do adversário. Mas eu acho que a nossa equipe não se intimidou, mesmo nos momentos de dificuldade que nós tivemos durante o jogo, que isso aí era esperado, mesmo não estando com um homem a menos, era esperado um momento de dificuldade durante o jogo. Afinal de contas, nós estávamos jogando contra o líder do nosso grupo. Então isso aí já era esperado, a dificuldade durante o jogo. Agora, os gols, na realidade, eu acho que principalmente o segundo gol nós poderíamos ter evitado. E sairíamos daqui com os 3 pontos, mesmo com um homem a menos, jogando contra uma equipe que, eu volto a dizer a vocês, é considerada a melhor equipe do nosso grupo, numa vitória de 2-1 e com um homem a menos. Eu acho que hoje a conversa estaria sendo até outra. Muito bem. Dá para dizer que tem algum sinal de alerta ligado no Guarani hoje? Não vejo isso não vejo por esse lado, sinal de alerta não. Eu acho que existe sim uma preocupação existe, até porque hoje mesmo nós deixamos fugir um resultado que, mesmo estando com um homem a menos, o resultado estava praticamente nas nossas mãos. Nós poderíamos ter terminado esse jogo hoje com os 3 pontos. Então eu acho que sinal de alerta não, mas uma preocupação sim. Paulo, diante do que aconteceu e até das críticas por parte da torcida, vamos aqui citar os nomes, mas você vai entender a pergunta. Nesse momento, existe a pressa para a regularização do Denis, para ficar à tua disposição, e com a chegada do Jonathan, se ele estiver legal, também já ser relacionado? Aliás, o Jonathan não, do Giancarlo, desculpa. Nós esperávamos, inclusive, você sabe disso, de contar já de início com o Denis para essa partida. Trabalhamos o Denis praticamente a semana inteira, contando
que iríamos utilizá-lo, era até uma das alterações que seriam feitas na equipe, como outras foram feitas, até pelo comportamento do Denis durante a semana, nos passou essa confiança, mas infelizmente, quase que em cima da hora, nós recebemos a notícia que não tivemos a condição de legalizar esse atleta. Então, praticamente era um atleta que já estava praticamente escalado para a partida, e nós recebemos praticamente o quê? Na quinta-feira, se eu não me engano, quinta ou sexta, a notícia que esse atleta não tinha sido regularizado. Então tivemos que, de repente, deixar de fazer aquela situação que nós tínhamos em mente em fazer. Lógico que o Giancarlo chegando, ele é um jogador que vem, logicamente assim, entre aspas, para jogar, né? Futebol você não pode chegar e falar assim, ele está chegando, é o titular absoluto. Não, mas dentro das nossas necessidades é um jogador que vem para jogar, para ajudar o grupo, é só fazer uma avaliaçãozinha curta da forma que ele vai se apresentar ao clube. Isso aí também não podemos deixar de fazer, mesmo nesse desespero, nessa correria que nós estamos aí para contratar mais um centroavante. Você também não pode deixar de fazer uma avaliação que seja curta para que ele possa jogar, se não jogar pelo menos 2 tempos, mas pelo menos jogar aí pelo menos um tempo.